A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, esteja no meu, nos nossos corações. Aqui estamos nós, mais um domingo, para trazermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço você que está com a gente já aqui pela sua CBC TV ou pela Rádio CBC Gospel, ou que está no nosso canal no YouTube. Muito obrigado por sua participação na lição de hoje, tá? Nós louvamos a Deus pela bênção, pela graça, louvamos a Deus pelo privilégio que nós temos de podermos estudar mais uma lição. E a lição de hoje, meu querido, é a lição de número 1, a autoridade da Bíblia. Tá? Uma lição muito forte que veio falar profundamente aos nossos corações com relação à santa e gloriosa Palavra de Deus. E na lição de hoje, nós vamos estar estudando sobre a autoridade da Bíblia. Hoje, 2 de janeiro de 2022, portanto, a primeira Escola Bíblica Dominical do ano de 2022. O nosso textuário é: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Está lá em Salmo 119, versículo 1. Tá? E a verdade prática da nossa lição, meu amado, é a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Tá? Temos como única, absoluta regra de fé e prática nas nossas igrejas a santa e gloriosa Palavra de Deus. Meu amado, nós temos também um objetivo da nossa lição, tá? Nós temos sim objetivos importantíssimos, porque precisamos alcançar uma meta na lição de hoje. Tá? E o objetivo da lição é relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina, como também pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia e também apresentar a mensagem da Bíblia. Tá bom, meu amado? Então, a lição de hoje é uma lição muito importante porque fala profundamente aos nossos corações sobre a autoridade da Palavra de Deus. Também temos o texto bíblico que nós iremos ler. Tá? O texto bíblico está aqui em Salmo 119, versículo 18. Tá? Salmo 119, versículo 18. E eu convido você para fazermos a leitura da Palavra de Deus, que diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações.
Então, meu amado, você viu aí a leitura, leu conosco, acompanhou, né, a leitura da palavra de Deus, tá certo, meu querido? E então, nós temos, sim, uma verdade bíblica importante, uma verdade prática importante, que é a Bíblia Sagrada, é a autoridade final da nossa regra de fé e prática, né? Então, todo cristão precisa, com certeza, acreditar plenamente na palavra de Deus e tê-la, tá? Tê-la como sua única regra de fé e prática, como a bússola que norteia o caminho que você deve andar, tá bom, meu amado? Então, querido, a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Então, portanto, a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo, total e exclusivamente de Deus e não dos homens. E desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. E na lição de hoje nós veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e a mensagem revelada na palavra de Deus. E a palavra-chave da nossa lição é autoridade, tá bom? Essa é a palavra-chave da nossa lição, autoridade. Então escreva aí, guarde aí, tá? Para você entender, tá? Que a palavra-chave da nossa lição é autoridade, tá bom? A primeira parte da nossa lição, a nossa lição está dividida em 3 partes e também cada parte com 3 tópicos, tá? E a primeira parte da nossa lição é a origem da Bíblia e a revelação divina. Olha, falando sobre a origem da Bíblia, o apóstolo Pedro, ele enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21, você vai ver justamente o que a palavra diz aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha, o apóstolo Paulo, ele corrobora com a mensagem bíblica, né? Ele diz que a mensagem bíblica veio do alto. Se você examinar lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, 2 Timóteo 3, versículo 16, diz assim, olha: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, aqui Paulo, ele corrobora que a mensagem bíblica, ela veio do alto e com propósitos definidos. E também os apóstolos, eles ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sobre a inspiração e a supervisão divina. É isso que os apóstolos nos afirmam aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 3 e o versículo 14. Diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só, né, meu amado? Então, as Escrituras são revelação de Deus, tá? Revelação que Deus fez de si mesmo, tá? Deus falando de si mesmo através da sua santa e gloriosa palavra. Então, dessa maneira, por ter sua origem em Deus,
a Bíblia ela é portadora de autoridade e por isso a Bíblia constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida, para o caráter do cristão. A nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente inscrita, dada pelo Espírito Santo à humanidade. Então, é importante que você conheça a palavra de Deus e é importante que você também conheça a nossa declaração de fé, para você saber que nós cremos na palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. A Bíblia falou para nós, é Deus falando, ela falou, está falado, tá? Então, meu amado, nós vamos ver aqui a relação geral, tá? Na palavra de Deus. Chama-se revelação, digo geral, na palavra de Deus, e chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história. Então, a revelação geral é aquela em que nós conhecemos Deus através da história do universo, né? Através da natureza humana, tá? Por exemplo, na história, Deus ele se revela pela sua soberania, né? Ele controla o curso dos acontecimentos, ele remove e também estabelece governos e nada acontece que seja fora da sua vontade, da sua permissividade. Se você abrir a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 2, versículo 21, nós vamos ler assim, olha: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. E no capítulo 4, versículo 5, ele diz assim, versículo 25, ele diz assim: serás tirado de entre os homens, e a tua moradia será com os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, aqui nós vemos, irmãos, a comprovação de que Deus é quem permite os governos, né? É Ele quem coloca, é Ele quem tira, tá? É Ele quem estabelece os governos, é Ele quem remove os governos, tá certo? Então, nada acontece fora da sua vontade. E o apóstolo Paulo, falando aqui à igreja de Roma, no capítulo 11, no versículo 22, ele diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então, olha aí, Deus ele tem o domínio, Deus ele tem o controle de todas as coisas, tá? Então, na história, Deus ele se revela pela sua soberania. Deus é soberano, está sobre todas as situações, sobre todas as coisas, e só acontece se houver a permissão dele. No universo, Deus ele se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. Deus criou o céu, criou a terra, criou o mar e tudo quanto há neles. E nós temos muitas referências bíblicas que nos levam a crer na criação de Deus, tá? A crer que Ele criou todas as coisas. O salmista, por exemplo, no Salmo 19, versículo 1 ao 4, ele diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra
e as suas palavras até ao confim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Olha, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. E Ele criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou tudo que há, tá? E Deus também se revela no ser humano. No ser humano criado à imagem e semelhança divina. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Então a natureza moral da humanidade, meus queridos, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Se você examinar aqui em Romanos, no capítulo 2, versículo 11, até o versículo 15, nós encontramos assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Os que mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando ou quer defendendo-os. Olha, meu amado, então nós temos aqui a palavra do Senhor, em Romanos 2:11, que nos mostra que a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Então Deus, Ele é amoroso, é amor, mas Ele é justo e Ele pratica a sua santa justiça. Aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 24, diz: E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, meu amado, é um conselho para você, para mim, para nós, nos revestirmos deste novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e também em santidade, tá? E a revelação especial, tá? A revelação especial. Então, se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, tá? Como nós vemos aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 21, que diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha, meu amado, como dissemos aqui com relação à revelação especial, se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana por rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial ela oferece redenção
para os perdidos. E aqui nós temos aqui em Colossenses, no capítulo 9 ao versículo 14, justamente Paulo falando assim: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só que lindo, né? Do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Tá? Colossenses capítulo 1, versículo 14. Então, amado, como dissemos, se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. A revelação especial, é complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Versículo 11 a 17, ele diz: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Olha, meu amado, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, meu querido, reconhecemos, né, a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. Tá? Aqui em João, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então é por meio da revelação contida nas Escrituras que nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu amor, né? Isso mesmo, está lá em João, no capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, tá? Então, meu amado, é importante nós entendermos a autoridade da palavra de Deus e como a Bíblia se origina, né? E a maneira
da revelação de Deus para a humanidade, tá? Então nós vimos aqui 3 pontos importantes na primeira parte da lição, que é a revelação geral, a revelação especial e, meu amado, importante, né? E a origem da Bíblia, tá? Então a Bíblia, ela tem a sua origem no próprio Deus, tá? E a revelação geral, nós vimos aqui 3 partes importantes. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se faz conhecer em toda parte por meio da história do universo e também da natureza humana. E nós vimos aqui, né, como a história, né, como Deus se revela, né, pela sua soberania. Vimos também o universo, né? Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas que ele criou, como o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há, tá? E também no ser humano, criado à sua imagem e semelhança, tá bom, meu amado? Então, vamos aqui, a Bíblia, ela tem origem em Deus, tá? Este se revela na história, no universo e na humanidade e de modo especial por meio de Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras, tá, meu amado? Então a Bíblia, ao manter de forma perene a revelação especial de Deus, ela é tanto o registro de Deus e dos seus caminhos, quanto também a intérprete dela própria, né? Então a Bíblia escrita, ela é confinada aos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, tá? A totalidade da revelação de Deus, que ele quis preservar para o benefício de toda a humanidade. Então acha-se aonde? Acha-se armazenada em sua totalidade na Bíblia, tá? Então examinar as Escrituras é conhecer a Deus de maneira que ele quer ser conhecido. Então é importante que nós estudemos a palavra de Deus. Muitas vezes nós não damos muito ouvido, né, ao chamamento dos nossos líderes para a escola dominical, para lermos a palavra, né? Às vezes até mesmo compramos a revista, mas deixamos lá na estante. Mas olha, é importante estudar a palavra de Deus, porque é nela que você vai conhecer a Deus, é nela que você vai conhecer ao Senhor Jesus Cristo, e é nela que você cuida ter a palavra da vida eterna. Então, meu amado, jamais deixe de estudar a palavra de Deus, jamais deixe de examinar as Escrituras, porque elas testificam de Cristo para você, para nós, e assim nos capacita, meu querido, a sobreviver sobre esta terra contaminada de tantas más influências, tá? Então, meu amado, vamos aqui para a segunda parte da nossa lição. Na segunda parte da nossa lição, o nosso tema é evidências da autoridade da Bíblia. Evidências da autenticidade da Bíblia. Olha, a Bíblia é autêntica? Como nós podemos provar? Como nós podemos ter certeza que esse livro, ele é autêntico? A segunda parte da nossa lição está dividida em 3 pontos, e o primeiro ponto é evidências internas. Bom, a palavra autenticidade, ela tem origem no grego, autentes, que tem o significado daquilo que é verdadeiro. Então, quando nós aplicamos esta palavra às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Então, nesse sentido, a Bíblia é autêntica a si mesma. E se você examinar aqui, meu irmão, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, nós vamos ver o seguinte, olha, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então veja bem aqui que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma inspiração divina, tá? Então, nesse sentido, a Bíblia,
né, ela autentica-se a si mesma. Então, dentre as evidências internas, destacam-se, por exemplo, a unidade e consistência. A Bíblia, ela tem unidade e ela tem consistência em si mesma. Então, no período aproximado de 1.600 anos, né, 1.500 a 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e também num dialeto. Então, por cerca de 40 pessoas diferentes, né, de classes sociais diferentes, em lugares diferentes, em circunstâncias também distintas, que abordaram centenas de temas. E apesar de todas essas implicações, o conteúdo da Bíblia, ele é consistente. E os seus escritos, eles se harmonizam, formando um todo, sem qualquer contradição. Por exemplo, vamos ver aqui o Salmo 18, versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. E no Salmo 33, no versículo 4 também, diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Olha, amado, a unidade e a consistência da palavra de Deus. Outra coisa que nós precisamos destacar aqui nas evidências internas é a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra a divisão da alma e do espírito. Olha aqui em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Então, a ação do Espírito Santo, por meio, né, da leitura da palavra, é possível, meu amado, a gente ouvir a voz de Deus, tá? Como os discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, aquele que aceita a mensagem da palavra, experimenta, né, e a chama do Espírito arder no seu coração e passa a compreender também o plano da salvação. Aqui em Lucas 24, 31, 32, diz assim: abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? A palavra de Deus, meu amado, a palavra de Deus, tá? Ela é como um fogo ardente que abrasa os nossos corações. Então, o que nós vemos aqui é isso. Por meio da leitura da Bíblia, é possível nós ouvirmos a voz de Deus agindo na nossa vida como uma espada, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Tá? Daqui como aconteceu com os discípulos que iam a caminho de Emaús, né? Quando ouviram a palavra, Jesus conversando com eles, então de repente quando seus olhos abriram, eles começaram a comentar o que acontecia nos seus corações quando Jesus falava com ele. E assim acontece nos nossos corações, quando nós lemos a palavra, quando Deus, através do seu Santo Espírito, fala conosco através da sua palavra. Ainda nas evidências internas, nós vemos as profecias de eventos futuros. Meus amados, a autenticidade da Bíblia está aí, na exatidão, no cumprimento das profecias comprovadas, né? E esse cumprimento das profecias comprovam a veracidade das Escrituras. Tanto os eventos, né? Citamos aqui, por exemplo, o nascimento virginal de Jesus Cristo, a morte de Jesus na cruz, né? O local da sepultura de Jesus, a sua ressurreição. Tudo isso, meus queridos,
são evidências, tá? São evidências importantíssimas e que provam a autenticidade da Bíblia, porque foram profetizadas muitos anos antes do dia, da data em que aconteceu, em que ocorreram os fatos. Então a Bíblia, ela mesma prova a sua autenticidade pelo cumprimento da palavra que nela está escrita, tá? E o segundo ponto são as evidências externas. Olha, compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados na Bíblia são também confirmados ou ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância. Então, isto é, que a Bíblia não contém erros. Então, nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas, os pressupostos da ciência apontam para a autoridade, para a autenticidade da palavra de Deus. E, a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido, o livro mais lido de toda a história, né? Então, meu amado, o que nós vemos aqui na segunda parte da nossa lição é a autenticidade da Bíblia. Então, as evidências internas comprovam a autenticidade da Bíblia. As evidências externas também comprovam. A própria ciência, as pesquisas, os fatos que vão sendo descobertos pela história, pelos arqueólogos, a história da humanidade, acaba por confirmar a autenticidade da palavra de Deus. Olha, a Bíblia Sagrada autentica a si mesmo, tendo sua veracidade confirmada por fontes e também por registros históricos, né? Então a Bíblia é autêntica. A Bíblia é a autêntica palavra de Deus. E o nosso terceiro ponto é a mensagem da Bíblia. Olha, meu amado, o que a Bíblia traz para nós, não é verdade? A mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. Olha, meu amado, a expressão latina sola escritura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e também autoridade final em matéria de fé e de prática. A nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e também com o nosso próximo. Então, assim sendo, não necessitamos de uma revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual, tá? Significa que todas as escrituras necessárias para a nossa salvação já nos foram transmitidas pelas escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma da palavra de Deus. E aqui em Apocalipse, no capítulo 18, no capítulo 22 de Apocalipse, amado, nós vemos isso claramente no versículo 18 e 19, tá? Nós vemos aqui, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Não se pode tirar, não se pode acrescentar nada mais. Tudo o que o Senhor queria nos falar está na santa e gloriosa palavra de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. A palavra do Senhor é poderosa. O seu poder se assemelha ao fogo que consome, né, que purifica, bem como o martelo que despedaça a penha, que despedaça a pedra.
Aqui em Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? O Senhor faz isso, ele pergunta: ei, pessoal, presta atenção, não é a minha palavra como fogo? Não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha, esmiuça a pedra? Irmãos, as qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que enviei. E em Jeremias, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Querido, veja bem só, né, o que diz aqui. O poder da palavra de Deus se assemelha ao fogo que consome, que purifica, bem como ao martelo que despedaça a penha. E as qualidades do fogo e do martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao crescimento divino, ao conhecimento divino. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha, meu amado, a palavra de Deus tem poder tal qual uma espada que penetra no mais íntimo do ser humano. Tem poder, assim, para julgar os pensamentos e intenções do coração. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meu querido, quando tentado no deserto, o próprio Jesus Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Então, meu amado, seja vencedor. Aprenda a usar as Escrituras. Aprenda a usar a palavra de Deus. Tá bem? Para que você possa ser uma pessoa vitoriosa. Então, o poder da palavra de Deus, irmãos, é imensurável, tá? E o propósito da Bíblia? Qual o propósito da Bíblia? Olha, na nossa declaração de fé, ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia lá em João 16, versículo 8, você vai ver o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E em 1 João, no capítulo 1, versículo 1 a 4, diz:
o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós, foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Então, meu amado, veja bem o que nos diz aqui a palavra de Deus. Tá? Então, a nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, que é a mensagem objetiva, é a mensagem entendível, é a mensagem completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo nos levar à redenção em Jesus Cristo. Olha, meu amado, nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Tá? Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza com os valores do mundo, pois são valores absolutos. Então, nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor por essas verdades tão importantes que nós precisamos aprender, né? Então, dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade, de propagação da mensagem bíblica para a salvação e também para a libertação dos pecadores. Tá bom, meu amado? Então, meu querido, o Senhor Deus dos Exércitos esteja presente na sua vida e que você e eu, que nós possamos entender a mensagem de Cristo para as nossas vidas, tá? Então, a palavra de Deus, ela é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo, tá bom? Então, meu amado, não esqueça jamais da autoridade da palavra do nosso Deus. As Escrituras são de origem divina. Deus, ele se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e também externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Então não podemos esquecer que o autor da Bíblia é o próprio Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meu querido, você entendeu a palavra? Entendeu? Graças a Deus. Amém por isso, não é? Então, nós vamos aqui, rapidamente, né, entender uma coisa. Vamos revisar a nossa lição para ver se nós conseguimos gravar alguma coisa. Então, olha, na revisão aqui da lição, nós podemos ver o seguinte: o que foi que Pedro enfatizou a respeito dos escritos sagrados? Você ainda lembra? Pedro, ele fez uma enfatização a respeito da palavra de Deus. Se você quiser conferir, está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, tá? Então, Pedro, ele enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas sim no próprio Deus, tá? Sim, no próprio Deus.
Tá bom, meu querido? Então, veja bem como que ele mostra aqui, né? Então, nós vamos verificar aqui para você entender melhor, né? Olha lá, você está entendendo aí, está vendo aí na sua tela, você que está acompanhando a gente na TV, no rádio, não está vendo, mas na TV você está vendo. Você que está no YouTube também está vendo, né? O que Pedro enfatiza a respeito dos escritos sagrados? Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma escritura, nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi dada por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, meu querido, só para você revisar aí o que você aprendeu, nós já vimos aí o que foi que Pedro enfatizou a respeito, né, das Escrituras, né? E qual é a revelação geral das Escrituras, tá? Se você observar aqui no segundo ponto, ó, qual é a revelação geral, tá? Chama-se de revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda a parte por meio da história do universo, né? Então, olha só, a revelação geral das Escrituras é esta, né? É o meio pelo qual Deus se fez conhecer em toda parte, né? Por meio da história do universo. Então, Deus se fez conhecer, né? Conhecer por meio da história do universo e também da natureza humana. Olha, terceiro ponto para a nossa revisão hoje é caracterizar a revelação especial, tá? Nós reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas, né? Então é por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Jesus Cristo. Se nós não tivéssemos as revelações das Escrituras, nós não teríamos conhecimento de Cristo. E é por isso que Jesus diz que nós precisamos examinar as Escrituras, porque elas testificam de Jesus Cristo, meu amado. Tá? E quarto ponto de revisão é as 3 evidências internas que autenticam as Escrituras. Tá? Então, a unidade, né, e consistências das Escrituras, né? Por exemplo, a ação do Espírito Santo nas Escrituras, as profecias de eventos futuros nas Escrituras. Então, nós vemos aqui a unidade e a consistência das Escrituras, né? Então, as Escrituras, elas têm unidade, elas não se contradizem, elas são consistentes. E nós vemos a ação do Espírito Santo nas Escrituras e as profecias de eventos futuros também nas Escrituras, né? Eventos que já aconteceram e que estão acontecendo e que irão acontecer. E o quinto ponto para a nossa revisão é como podemos ratificar que a Bíblia é a autoridade final. Olha, todas as Escrituras, todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas através das Escrituras, e que nenhuma tradição humana pode descrever ou pode acrescentar ou retirar coisa alguma, tá bom, meu amado? Se você ler aqui em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 18 e o 19, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro.
Então, assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Então, meu querido, a palavra de Deus é, sim, a fonte final de autoridade, de regra, de fé, de prática do cristão. Nós precisamos atentar para a palavra de Deus, crer na sua autenticidade e viver segundo as suas informações e os seus mandamentos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Deixa eu falar uma coisa para você. Gostaria muito que você acessasse o nosso canal lá no YouTube, Bispo Antônio Dias Oficial. Se você puder nos ajudar, se inscreva no canal, deixe lá o seu like e ative o sininho para você receber informações de novas publicações. Com certeza, você vai nos ajudar muito com a sua inscrição no canal, porque quanto maior o número de inscrição, quanto maior o número de visualização também dos nossos vídeos, o YouTube nos indicará para mais e mais e mais espectadores. Então, meu amado, nos ajude. Você com isso vai nos ajudar a levar o Evangelho para mais pessoas. Quero fazer um convite especial para você também. Logo mais às 7h30, no templo sede da nossa igreja, nós vamos estar com a escola bíblica presencial. Uma escola bem diferente da que nós fazemos aqui no YouTube, aqui na TV e no rádio. Por quê? Porque essa escola ela vem trazendo para você, né, uma interatividade com os alunos. Então você vai se sentir muito mais tranquilo, muito mais à vontade junto conosco. A duração da escola também é maior e você pode aprender muito mais e pode tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, né? Então eu convido você a estar conosco daqui a pouco, né, às 7h30 deste domingo, lá no templo sede da Comunidade Batista Cristã, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo ali à escola Aloysio Chaves. Se você mora fora daqui de Itauá, então procure uma das nossas igrejas mais próximas da sua casa, porque todos os domingos às 8 da manhã nós temos escola bíblica em todas as comunidades batistas cristãs no Brasil. Tá bom, meu amado? Então, nós aguardamos você em uma das nossas igrejas e teremos sim a maior alegria, prazer e satisfação em receber você conosco para mais uma escola bíblica dominical. Fica aqui o nosso agradecimento, fica aqui a nossa gratidão por você ter se inscrito no nosso canal, ter deixado o seu joinha, fica o nosso agradecimento por você ter ativado o sininho e aguarde novas publicações. Deus abençoe você. Seja bem-vindo e que este ano seja um ano de muitas bênçãos na sua vida, você possa alcançar a realização dos seus projetos, dos seus sonhos, que Deus esteja presente, que você tenha um ano de 2022 muito abençoado, tá? E à noite, às 19h, nós temos o culto da família. Espero que você também nos faça uma visita, nos dê a alegria de estar com a gente ali, participando desse movimento tão abençoado e que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Até a próxima Escola Bíblica Dominical. Tá certo, meu amado? Deus te abençoe e fique na paz de Cristo. Meu querido, também estou convidando você para estar com a gente em uma das nossas igrejas no estado do Amapá. Ali no Amapá nós temos igrejas na capital do estado, lá na cidade de Macapá, na rua Pastor Deocleciano, número 177, e o pastor Paulo Machado, pastora Madalena, aguarda você ali todos os domingos às 19h para o culto da família e às 8h a escola bíblica dominical. Também lá em Mazagão, você tem a oportunidade de participar do nosso abençoado culto ali no templo sede da nossa igreja, ali em Mazagão. Também em Santana, lá no bairro Igarapé da Fortaleza, você pode participar também desse abençoado culto em nome do Senhor Jesus, tá bom? E também convidamos você para estar lá em Anauarapucu, ali com o pastor Santana, num grande abençoado culto ali para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, querido irmão. Olha, eu estou convidando você para estar comigo na Escola Bíblica Dominical no nosso canal no YouTube e também presencial na sede da Comunidade Batista Cristã CBC Igreja Mãe neste domingo.